Semana passada nós falamos um pouco sobre a uso do mala, que também chama o rosário. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a prática de recitação de mantra. O Chagdu Rinpoche, ele chamava a nossa boca o buraco de não virtude. Ele falou, às vezes é bom fechar seu buraco de não virtude. E naquela época que ele falava disso, eu não entendia muito bem. Como assim buraco de não virtude? Eu falava tudo naquela época. Palavrão, piada, fofoca, era gostoso. Mas conforme que eu vou envelhecendo, amadurecendo e também me aprofundando na minha prática, eu estou vendo que realmente esse é um buraco de não virtude. Que eu crio muito estrago falando, com minha fala. Mais ainda com essa coisa do YouTube, tudo que eu falo agora é gravado para sempre. Facebook, Instagram. Você falou uma besteira, vai lhe acompanhar pelo resto da vida. Não importa quantas coisas boas você fala, aquela besteira é que vai lhe acompanhar. Mais ainda agora com fake news. Então, também conforme nós vamos ficando mais sensível, nós percebemos como nossa fala pode magoar as pessoas. E mesmo nossa motivação não sendo assim, podemos ferir os sentimentos das pessoas, até com piadas. Está quase impossível hoje em dia contar uma piada, porque alguém vai se sentir ofendido. Então, também isso é outra história, o fato das pessoas ficando cada vez mais sensível. E nós, como praticantes, nós devemos desenvolver uma certa impermeabilidade, que essas coisas não afetam. As palavras, se alguém nos xinga, ou se alguém nos critica, ou nos ofender. Nosso objetivo como praticantes é não deixa isso nos afetar. Mas as pessoas que não são praticantes estão ficando cada vez mais sensíveis. Então, nós temos que tomar um pouco mais cuidado ainda com nossa fala em relação a essas pessoas. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque é justamente a prática de mantra que vai refinar nossa fala. Através da recitação de mantra, de preces, nós purificamos nossa fala. Então, eu vou falar um pouco sobre este aspecto, de novo, do livro a Desenvolvimento da Deidade, do Gyatso Rinpoche. Então, um entendimento geral sobre a prática de recitação de mantra. E nós consideramos o objeto que precisa ser purificado através dessa prática. O objeto que precisa ser purificado através da prática de recitação de mantra é o hábito de perceber todos os sons, como nomes, palavras, sílabas e qualquer coisa que é falado, meramente como sons ordinários com significados ordinários. Colocado de outra forma, o objeto a ser purificado com a recitação de mantra é nossa experiência presente e obscurecido de fala e os instintos habituais que acompanham a fala. A prática de recitação de mantra purifica essa experiência impura. E resultado é a fala pura como um Vajra. Nós conseguimos um nível iluminado
com nossa fala. E nossa fala fica imbuído com as 60 qualidades da fala de Buda. Eu não sei todas essas 60 qualidades de fala de Buda, mas alguns deles, por exemplo, quando o Buda fala, automaticamente nos sentimos assim, em paz. Quando o Buda fala, nos ouvimos no nível exatamente que nós precisamos. Então, se nós estamos ouvindo um Buda falar, talvez você está ouvindo alguma coisa diferente do que eu, mas nós estamos ouvindo exatamente no nível apropriado para nós. Então, a fala de Buda tem 60 qualidades assim. Até eles dizem que na época de Buda, pessoas ouviram em suas línguas. Ele estava falando, mas você ouvia em português e você ouvia em inglês. Ele tinha esse poder de fala milagroso. Então, através da recitação de mantra, nós também vamos desenvolver essas qualidades de fala. Todas as nossas palavras vão se tornar agradável com um significado importante e sempre de forma que ajuda as pessoas. Então, nossa fala se torna agradável, significante e ajuda as pessoas. A forma que nos purificamos na nossa fala é através da recitação de mantra. A recitação de mantra são os sons puros que os Budas revelaram para nós. E nós recitamos esses mantras de novo e de novo, como uma roda girando de som. O resultado dessa prática é purificação de nossa fala e a realização da fala Vajra. Quando você alcança a iluminação, como todos nós vamos um dia, todas as nossas palavras e atividades vão ser direcionadas para ajudar seres. Fazendo a atividade milagrosa da fala Vajra é chamado gerando a roda do Dharma. Então, nosso objetivo é atingir esse nível de fala Vajra e os seus poderes acompanhantes para ajudar seres. Através da prática de recitação de mantra, as manchas que obscurecem a natureza de nossa mente são removidas. Então, quando isso acontece, nossa fala vai chegar a seu potencial total. E como descobrir a verdadeira natureza de sua fala pela primeira vez? Para ativar a prática de recitação de mantra, primeiro nós chamamos os Budas por seus nomes. É a mesma coisa de chamar a atenção de alguém. Naturalmente, se eu chamo Heloísa, eu recebo a atenção dela. Ela chega mais perto de mim. Da mesma forma, nós chamamos os Budas e isso as traz mais perto de nós. Eles vêm para ver o que nós queremos. Isso não significa que os seres iluminados não vêm se nós não os chamamos. Mas quando nós chamamos eles pelo nome, que é exatamente o que nós estamos fazendo quando nós recitamos mantra, eles vêm. A mantra é uma expressão da natureza atual de cada Buda. Numa escritura é dito para diretamente perceber os Budas, os Bodhisattvas e as Dakinis, chama a atenção deles por chamar eles pelo nome.
e convida eles para este lugar. Recitando o nome da deidade ou do Buda de novo e de novo, purifica os obscurecimentos de nossa fala. Estabelece a fala Vajra. A fala Vajra é como dizer a fala iluminado. O resultado dessa prática é que vai evitar condições adversas. E a fala dos seres iluminados e sua fala vão se tornar uma. Mantras surgem a partir da compaixão dos seres iluminados. Para estabelecer conexões kármicas e liberar seres da existência cíclica. Seres iluminados permanecem na esfera do estado desperto último. E a partir deste estado desperto último, eles podem manifestar em várias e incontáveis formas. Portanto, ao mesmo tempo, eles nunca se separam da esfera última. Com o mesmo propósito, seres iluminados também podem manifestar sons. Esses sons manifestem como sílabas e nomes de cada maneira imaginável. E esses sons de fala se manifestam na forma de sílabas mântricas, que na verdade são expressões das qualidades desses Budas. E esses mantras, essas sílabas mântricas, estão transmitidos para nosso plano aqui. Então, por exemplo, eles dizem nos ensinamentos, não é qualquer um que pode criar um mantra. Tem 10 níveis de Bodhisattva antes de se tornar um Buda. Daí diz, só no 10º nível de Bodhisattva ou no nível de Buda, você pode manifestar mantras. Então, se nós tentamos manifestar mantras no nosso nível atual, não vai ter muito benefício. Uma explicação que eu ouvi uma vez sobre este fato é um computador. Se alguém que não tem experiência nenhuma com computador chega aqui e começa a apertar teclas, esses sílabas, essas letras, não vai aparecer nada na tela. Talvez vai aparecer um vírus. Talvez nem vai ligar. Mas se alguém como o Gustavo, o Val, o Júnior, que sabe muito bem sobre informática, chega aqui, eles sabem exatamente qual botão a pressionar, daí aparece coisas maravilhosas aqui na tela. Então, as sílabas, eles têm uma vibração sutil no nosso corpo sutil. E o Buda sabe exatamente como pressionar cada vibração sutil para despertar na tela de nossa mente nosso estado búdico. E é assim que os mantras funcionam. Dentro de nosso corpo sutil, tem canais sutis de energia e chakras. E esses canais e chakras dizem que tem sílabas, vibrações de som dentro deles. E os Budas sabem exatamente como organizar isso para despertar nossa natureza búdica. A forma de praticar a recitação de mantra é repetir essas sílabas de novo e de novo por um longo período de tempo. Dessa forma, você está chamando o nome dos seres iluminados e despertando o seu próprio estado búdico. Se você lembra ou recorda das qualidades do Buda enquanto você está recitando a mantra dele ou dela, e descansar no seu estado desperto primordial,
certamente você vai atrair a energia de sabedoria e criar uma conexão infalível. Quando você recita a mantra e recita os nomes dos Budas, você vai sempre criar uma conexão que vai trazer resultados extremamente poderosos. Por exemplo, um dos resultados relativos que alguém pode adquirir através da prática de mantra é beneficiar outros através de sua fala, usando uma fala pacífica, uma fala incrementadora, uma fala irado ou uma fala magnetizadora. A mantra de Tara, que nós vamos recitar daqui um pouco, ele cria o poder de fala em nós de magnetizar. É uma das qualidades de mantra de Tara, porque é da família Pema, que é a energia de imantar ou magnetizar. Por exemplo, alguns de vocês talvez já estiveram na presença de Zonzar Chögyam Rinpoche, ou já assistiu algum vídeo dele na internet. Ele tem um poder de fala muito magnetizador. Na presença dele, você não vê o tempo passar. Uma coisa impressionante. Isso é resultado de recitação de mantra. Quando os bênçãos e transmissões espirituais entram e transformam nossa fala, o efeito é de revelar a verdadeira natureza da sua fala, que na verdade sempre estava lá, mas oculto. E finalmente você revela a sua fala como a fala iluminado de um ser iluminado. Esse é o resultado último da recitação de mantra. Junto com a recitação de mantra, nós incluímos a prática de visualização do ser iluminado. Essa visualização precisa ser acompanhado por 3 qualidades: clareza, estabilidade e o reconhecimento do significado da visualização. Ao mesmo tempo, você mantém uma presença mental da inseparabilidade do que você está visualizando com sua natureza vazia. Mantendo esse estado, esses 3 aspectos, nós visualizamos dentro do coração do Buda uma área oco e redondo, com um espaço vazio dentro de uma tenda. Ele aparece claramente e translúcido, livre de qualquer obscurecimento. E dentro deste espaço, dentro do coração do ser iluminado, nós visualizamos um pequeno assento feito de 2 discos, um de disco lunar e outro disco solar. Daí, de acordo com a prática que você está fazendo, você visualiza o ser da sabedoria sentado em cima deste assento de disco de lua e disco de sol. Assim você invocou a energia pura de sabedoria. Daí depois tem muitos diferentes tipos de visualização a partir desse momento, dependendo da prática que você está fazendo. Mas basicamente, dentro do seu coração,
Você está visualizando esse ser de sabedoria. E muitas vezes, dentro desse ser de sabedoria, também tem uma sílaba. E o mantra vai girando ao redor dessa sílaba. Se é uma deidade feminina, o mantra gira em sentido anti-horário, em geral. Se é uma deidade masculina, o mantra gira em sentido horário, de forma geral. E a partir dessa giro, a energia da mantra vai se irradiando em todas as direções. Nós chamamos essa etapa de recitação de mantra irradiar e trazer luz de volta. Então, primeiro, a luz que sai da mantra em nosso coração vai para todas as terras puras, todos os paraísos, e como chamar a atenção de todos os seres iluminados. E quando nós chamamos a atenção de todos os seres iluminados, eles voltam sua atenção para nós e mandam suas bênçãos. E nós podemos receber essas bênçãos como uma chuva de luz, como sílabas mântricas, como implementos, por exemplo, como vajas, sinos, estátuas, textos, e tudo assim caindo sobre nós e nos purificando. E nós ficamos assim, preenchidos com luz de bênçãos. Tanto que nós não conseguimos segurar tanta energia sobre nós, que nosso coração explode com luz de novo, mas dessa vez vai para todos os seres. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos transformando num conduito da energia dos seres iluminados para este plano aqui. Como uma fibra óptica de energia iluminada. 5G. Mas é bem isso. A gente está conectando com os seres iluminados, com luz, que é quase fibra óptica. Daí, através deste canal, os seres iluminados mandam sua energia para nós e limpa nosso organismo de qualquer impureza para ser um conduíto assim, sem ferrugem, sem corrosão, alguma coisa que vai impedir que essas bênçãos passem por nós. E depois passamos para todos os seres, em todos os reinos que nós podemos imaginar. Os seres humanos, os animais aqui no reino visível e também os seres invisíveis que nós não conseguimos enxergar.